O mundo vive sob uma ameaça constante e silenciosa. 9 países possuem armas nucleares. Mais de 2.000 dessas armas são mantidas em alerta máximo, prontas para serem lançadas a qualquer momento. Esse estado de prontidão é projetado para dissuadir um ataque. No entanto, também cria um ambiente onde um único erro pode ter consequências inimagináveis. Com guerras em curso e tensões globais crescentes, muitos especialistas acreditam que o risco de guerra nuclear é o mais alto em décadas. Eles temem que tal conflito possa eclodir, talvez até antes de 2026, não por uma decisão deliberada, mas por um acidente catastrófico. O maior perigo pode não ser um primeiro ataque intencional. Em vez disso, uma guerra nuclear pode começar por engano. Um simples erro humano, um mau funcionamento técnico crítico ou um mal entendido das ações de outra nação podem desencadear uma reação em cadeia. Esses são os cenários que tiram o sono de planejadores militares e líderes mundiais. Um alarme falso em uma tela de radar ou uma falha de comunicação durante uma crise poderia ser mal interpretado como um ato hostil. No mundo de alto risco da dissuasão nuclear, o tempo para decidir se retaliar é medido em minutos. Há pouco espaço para dúvidas e ainda menos para erros. Esse perigo não é teórico. Ele existe no mundo real, escondido nas profundezas do oceano. Submarinos nucleares, armados com mísseis balísticos, patrulham os mares em segredo. Essas máquinas são os garantidores finais da segurança de uma nação, uma última linha de defesa. Eles são projetados para serem indetectáveis, movendo-se como fantasmas pela água. Sua missão é permanecer ocultos, prontos para lançar um contra-ataque devastador se seu país de origem for destruído. Esse próprio sigilo, no entanto, cria um risco único e aterrorizante, um que levou o mundo perto do desastre em várias ocasiões. A tecnologia que torna esses submarinos tão eficazes também os torna vulneráveis. Eles são construídos para a furtividade, projetados para serem mais silenciosos do que a vida oceânica circundante. Eles não comunicam suas posições, nem mesmo a aliados, para manter sua segurança operacional. Isso significa que 2 submarinos, de nações amigas ou rivais, poderiam estar operando na mesma área do oceano sem saber. Eles são efetivamente cegos e surdos um para o outro. Um momento de má sorte, um pequeno erro de cálculo na navegação, poderia levar a uma colisão direta com poder destrutivo suficiente para alterar o curso da história humana. Nas profundezas escuras e frias do Oceano Atlântico, 2 das máquinas mais sofisticadas já construídas estavam em rota de colisão. Era fevereiro de 2009. O submarino britânico, HMS Vanguard, estava em patrulha, assim como o submarino francês, Le Triomphant. Ambos eram movidos a energia nuclear. Ambos estavam armados com mísseis balísticos carregando múltiplas ogivas nucleares. Eles eram aliados, parte da aliança da OTAN, mas estavam completamente alheios à presença um do outro. Sua tecnologia furtiva funcionou muito bem. Cada submarino era um buraco negro na água, invisível e silencioso para os sistemas avançados de sonar do outro. Os submarinos estavam operando em seu modo furtivo pretendido. Este é um procedimento padrão para uma patrulha de dissuasão nuclear. Seu propósito é desaparecer. Submarinos modernos são projetados para fazer menos barulho do que um pequeno camarão, tornando-os quase impossíveis de rastrear. Mas essa incrível vantagem se torna um grave perigo quando 2 dessas embarcações ocupam o mesmo espaço. Naquele dia, no Atlântico, o impensável aconteceu. Os 2 enormes submarinos colidiram. O impacto ocorreu em uma velocidade relativamente baixa, mas as forças envolvidas ainda eram imensas. A pura improbabilidade de 2 submarinos aliados colidirem destacou uma lacuna aterrorizante nos protocolos de segurança internacionais. Felizmente, a colisão não resultou em uma catástrofe nuclear. Não houve feridos relatados entre as tripulações.
e os reatores nucleares e sistemas de mísseis em ambas as embarcações permaneceram intactos. No entanto, ambos os submarinos sofreram danos físicos significativos. O HMS Vanguard sofreu amassados visíveis e arranhões em seu casco perto do compartimento de mísseis. Le Triomphant sofreu danos graves em sua cúpula de sonar, o equipamento de escuta sensível localizado em sua proa. Ambos os submarinos foram forçados a retornar aos seus portos de origem para reparos extensos e caros. Suas patrulhas secretas interrompidas por um acidente que nunca deveria ter acontecido. O incidente poderia ter sido muito pior. Um denunciante revelou mais tarde a verdadeira extensão do perigo. Uma colisão em alta velocidade poderia ter rompido os cascos, levando a uma perda catastrófica de vidas. Ainda mais alarmante foi o risco de uma explosão convencional. Se os cilindros de ar de alta pressão danificados em um dos submarinos tivessem explodido, isso poderia ter desencadeado uma reação em cadeia. Tal evento poderia ter comprometido os mísseis nucleares, ou até mesmo o próprio reator, potencialmente liberando material radioativo no oceano. Foi um lembrete claro de quão rapidamente uma patrulha de rotina pode se transformar em uma potencial crise global. A colisão de 2009 entre submarinos britânicos e franceses foi chocante, mas não foi um evento isolado. A história oculta da Guerra Fria e suas consequências está repleta de quase acidentes semelhantes. Em março de 1993, outro encontro perigoso ocorreu no Mar de Barents, perto da península de Kola, na Rússia. O submarino de ataque americano, USS Grayling, estava operando na área. Ele colidiu com um submarino de mísseis balísticos russo, da classe Delta IV, o Novomoskovsk. Este não foi um incidente menor. A embarcação russa transportava 16 mísseis balísticos, que estavam armados com um total estimado de 64 ogivas nucleares. Apenas um ano antes, em 1992, um evento semelhante havia ocorrido. Um submarino dos Shenandoah da classe Los Angeles colidiu com um submarino de ataque russo da classe Sierra. A colisão aconteceu perto do fortemente guardado porto naval russo de Murmansk. Esses incidentes fizeram parte de um perigoso jogo de gato e rato que definiu as operações navais durante a Guerra Fria. Submarinos de ataque americanos frequentemente seguiam submarinos de mísseis balísticos soviéticos, uma prática conhecida como rastreamento. O objetivo era estar em posição de destruir a força de dissuasão do inimigo no início de uma guerra. Os soviéticos, por sua vez, faziam o mesmo. Essa postura agressiva tornou as colisões quase inevitáveis. Esses quase-acidentes levantam sérias questões sobre os protocolos de segurança que governam as armas mais poderosas do mundo. Após o incidente de 1993, autoridades russas expressaram extrema preocupação com o que chamaram de manobras perigosas de submarinos estrangeiros perto de suas bases estratégicas. O Pentágono, por sua vez, expressou arrependimento e iniciou uma investigação. Mas o problema subjacente permaneceu. A própria natureza da dissuasão nuclear requer sigilo e agressão. Cada lado precisa provar que pode encontrar e destruir os submarinos do outro, o que leva a esses confrontos tensos e submarinos onde um único erro de cálculo pode ter consequências terríveis. Cada colisão representa uma falha de comando e controle. Mostra como uma situação pode facilmente sair do controle, longe dos olhos dos líderes políticos. O público confia nos militares para lidar com essas armas com o máximo cuidado. No entanto, esses incidentes revelam que mesmo as marinhas mais avançadas podem cometer erros críticos. O fato de que uma colisão entre duas embarcações com armas nucleares poderia acontecer não apenas entre rivais, mas também entre aliados, mina a confiança pública. Sugere que os sistemas em vigor não são tão infalíveis quanto nos fazem acreditar, e que a sorte tem desempenhado um papel significativo na prevenção de um desastre.
Quando a notícia da colisão entre os submarinos franco-britânicos em 2009 se tornou pública, causou um choque na elite política. Políticos e o público em geral ficaram, de fato, muito alarmados. Como duas nações amigas, parceiras em uma aliança militar, puderam permitir que seus ativos mais poderosos colidissem? Angus Robertson, um político escocês na época, expressou seu espanto. Ele exigiu uma explicação, afirmando que o público tinha sido levado a crer que todas as precauções possíveis estavam sendo tomadas. O incidente desfez essa ilusão, revelando uma chocante falta de coordenação nos mais altos níveis da OTAN. A resposta das autoridades foi de controle de danos. As autoridades navais na Grã-Bretanha e na França inicialmente tentaram minimizar a gravidade do incidente. No entanto, a pressão política era imensa. Nick Harvey, um político liberal democrata britânico, chamou a situação de o incidente mais grave que tivemos em anos. Ele e outros exigiram uma investigação completa dos protocolos operacionais para submarinos aliados. O cerne do problema era que as regras da OTAN não exigiam que os Estados-membros compartilhassem as localizações de suas patrulhas de dissuasão. Essa política foi projetada para maximizar a furtividade, mas também criou um ponto cego mortal. Esses incidentes forçam uma difícil conversa sobre responsabilidade e risco. Após as colisões com submarinos russos, autoridades americanas frequentemente iniciavam investigações enquanto defendiam a necessidade de suas operações navais. As autoridades russas, por sua vez, protestavam contra as ações irresponsáveis da Marinha dos Estados perto de suas costas. Cada lado culpa o outro, mas o perigo subjacente persiste para todos. Esses eventos destacam o conflito inerente entre a necessidade de sigilo operacional e a necessidade de segurança marítima básica. Quando as embarcações envolvidas carregam armas nucleares, os riscos desse conflito são elevados a um nível impensável. A expectativa do público é clara: essas armas devem ser controladas com absoluta certeza. Políticos frequentemente falam de medidas de segurança robustas e sistemas infalíveis. No entanto, a história de quase acidentes conta uma história diferente. É uma história de erro humano, limitações técnicas e jogos estratégicos que levam a segurança ao limite. As declarações de preocupação e os pedidos de investigação que se seguem a cada incidente são importantes, mas eles também revelam uma abordagem reativa, em vez de proativa, à segurança. O mundo é deixado para esperar que da próxima vez que dois submarinos se encontrarem no escuro, eles não desencadeiem uma contagem regressiva para a guerra. Mesmo com a tecnologia mais avançada e protocolos rigorosos, o perigo de uma colisão acidental permanece. O recente Pacto de Segurança AUKUS entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos verá mais submarinos nucleares patrulhando as tensas águas do Indo-Pacífico. Embora esses submarinos sejam inicialmente submarinos de ataque movidos à energia nuclear, não armados com mísseis nucleares, sua presença aumenta o tráfego em uma região já lotada de embarcações navais, incluindo as da China. Mais submarinos operando em modo furtivo significa, honestamente, mais oportunidades para um erro de cálculo desastroso, aumentando a probabilidade estatística de outro acidente. Um acidente grave envolvendo um submarino nuclear acarreta um risco aterrorizante de má interpretação. Imagine um submarino explodindo e afundando de repente. Foi uma falha mecânica ou foi um torpedo de um inimigo invisível? Em um momento de alta tensão, os líderes de uma nação teriam apenas minutos para decidir. A crença de que estão sob ataque poderia levar a uma retaliação rápida e devastadora. Este é o cenário de pesadelo, um acidente confundido com um ato de guerra, desencadeando uma troca nuclear em grande escala. A linha entre um mau funcionamento técnico e um ataque hostil pode ser perigosamente tênue, especialmente quando a comunicação é perdida.
Especialistas e autoridades continuam a alertar sobre esses riscos persistentes. Um relatório do final de 2024 do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos destacou as possíveis consequências de um acidente envolvendo um futuro submarino nuclear australiano. Ele alertou que tal evento poderia corroer a confiança global na gestão da tecnologia nuclear pela Marinha dos Estados Unidos e limitar o acesso naval a portos em todo o mundo. O compartilhamento de tecnologia de propulsão nuclear sensível, embora estrategicamente importante, introduz novas variáveis e novas possibilidades de falha. O relatório ressalta uma verdade fundamental: expandir o número de embarcações movidas à energia nuclear expande inerentemente os riscos associados. Em última análise, o mundo deve aceitar uma realidade difícil. Enquanto existirem armas nucleares, e enquanto elas forem implantadas em plataformas furtivas e invisíveis, a possibilidade de um acidente catastrófico persistirá. Os protocolos podem ser aprimorados e a comunicação entre as nações pode ser melhorada. Mas a missão central desses submarinos, esconder-se e estar pronto para liberar a destruição, cria um perigo permanente e subjacente. Construímos sistemas de imenso poder que dependem do sigilo para funcionar. O funcionamento silencioso desses submarinos é uma aposta constante e de baixo nível, uma aposta de que a sorte continuará a prevalecer e que um simples acidente não se tornará o gatilho para o fim do mundo.